Laboratório é lugar de investigação. Praticamente tudo o que se refere à ciência experimental é feito dentro de um laboratório, e é nesse local onde surge a maioria dos aparatos e tecnologias que utilizamos no dia a dia. Laboratórios é o tema de hoje do Viver Ciência. Laboratório de Biologia, Química, Física. As características dos laboratórios variam de acordo com a área do conhecimento. Cada laboratório tem um ambiente adequado às investigações a que se propõe. Se é um laboratório de biologia, por exemplo, ele é um laboratório que provavelmente requer um ambiente estéril, né, para que os micro-organismos, por exemplo, objeto de uma determinada pesquisa, não sejam contaminados pela presença de outros ou daqueles que estão no ambiente. Esses são requisitos, por outro lado, que não se aplicam a um laboratório de química ou um laboratório de física. Todos os laboratórios devem dispor de equipamentos de proteção para seu quadro de cientistas e técnicos. Outros equipamentos recorrentes nesses locais são pequenos microscópios e balanças de precisão, instrumentos necessários para o desenvolvimento de pesquisas de cunho científico e tecnológico. Um laboratório, por exemplo, da engenharia ou um laboratório da geologia, geralmente estão dedicados a problemas de natureza mais tecnológico. Um laboratório do Instituto de Ciências Biológicas, do Instituto de Física, do Instituto de Química, podem também fazer investigações de natureza tecnológica, mas esses laboratórios estão mais dedicados, em princípio, à investigação básica, né, dos problemas em cada uma dessas áreas. As pesquisas desenvolvidas em laboratório são fundamentais para a sociedade humana moderna. Isso porque a ciência se faz presente na vida das pessoas de modo muito contundente, até mesmo nas situações mais simples. Desde que nós levantamos, o despertador que toca é um dispositivo tecnológico que teve o seu nascimento dos seus componentes em laboratórios de física, em laboratórios de química, a caixa que envolve o despertador, os dispositivos semicondutores, né, que compõem o relógio. Ou seja, nós, os seres humanos, somos tão populosos, somos uma espécie de grande sucesso no planeta devido à nossa ciência e, consequentemente, à nossa tecnologia. E isso tudo nasce e se desenvolve em algum estágio nos laboratórios de pesquisa da universidade, dos centros de pesquisa e das empresas. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. Hoje estamos falando sobre eles, que estão presentes no nosso programa nas mais variadas pesquisas, os laboratórios. Nosso convidado é o doutor em Ciência e Engenharia de Materiais, professor do Instituto de Física da UFG e coordenador do Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Gesiel Freitas Carvalho. Bem-vindo ao Viver Ciência, professor. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso e a gente começa o nosso bate-papo com as perguntas do público. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é João Paulo e eu gostaria de saber se necessita de algum cuidado especial na construção de um prédio onde vai ser montado um laboratório. Sim, a construção de um prédio para a instalação de um laboratório deve ser cercado de vários cuidados. Tanto os cuidados visando a proteção do ambiente externo das experiências que são realizadas no interior do laboratório, como também para assegurar um ambiente adequado para o desenvolvimento das experiências características daquele laboratório. Isso inclui, por exemplo, para muitos tipos de laboratório, um ambiente livre de vibrações, um ambiente com uma rede elétrica estável, com redes de água e de esgoto adequadamente projetadas e executadas, né, um ambiente térmico controlado. Enfim, o projeto de instalação de um laboratório precisa de ser cercado de vários cuidados e esses cuidados variam, né, de acordo com as características específicas de cada laboratório. Ok, próxima pergunta na tela. Meu nome é Stephanie, eu gostaria de saber por que os cientistas usam jaleco branco.
Qual a finalidade da peça? Bom, os cientistas usam jalecos para se proteger no ambiente do laboratório, do contato com os objetos de investigação que ele realiza, como, por exemplo, de um derramamento de um ácido, de uma base, como também para proteger o ambiente do laboratório daquilo que ele pode trazer na sua indumentária de fora do laboratório. Então, o jaleco é usado para proteger o laboratório e para proteger o cientista especialmente. E geralmente usa-se o jaleco branco porque a cor branca enfatiza mais qualquer impureza que esteja presente na indumentária do cientista. É mais fácil você observar que o jaleco não está em condição de uso se a cor dele é branca. Ok, próxima pergunta. Meu nome é Matheus e eu queria saber quais são os acidentes que podem acontecer em um laboratório e quais são as consequências desses acidentes. Bom, os tipos de acidentes que podem acontecer no laboratório varia, evidentemente, de acordo com a natureza do laboratório. Podemos ter um acidente, por exemplo, provocado por o derrame de um produto químico tóxico, derramamento, de um produto químico tóxico, pode ser um incêndio causado por dispositivos elétricos de alta potência, né, acidentes que podem ocorrer, por exemplo, num laboratório que contenha fontes de luz de alta potência, enfim, de acordo com o tipo do laboratório, podemos ter diferentes tipos de acidente causados pelas características específicas daquele laboratório. Por essa razão, cada laboratório, de acordo com as suas características, deve ter, e via de regra tem, um meticuloso programa de cuidados para que a segurança do que se faz dentro do laboratório seja mantido, tanto para preservar os pesquisadores como para preservar o ambiente externo ao laboratório. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer uma pesquisa desenvolvida nos laboratórios da UFG que isola moléculas de plantas com o objetivo de fazer medicamentos. E no quadro Casulo de Ideias, Juliana e Pietra falam sobre os equipamentos presentes nos laboratórios. Cadeiras, mesas, produtos químicos e muita fumaça. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre laboratórios. Aqui no estúdio comigo está o professor do Instituto de Física da UFG, Gesiel Freitas. A UFG abriga um centro de laboratórios de grande relevância para a região centro-oeste, o CRTI, que é coordenado pelo professor Gesiel. Nesse centro são desenvolvidos estudos em diversas áreas. Um deles utiliza uma técnica específica para isolar moléculas de plantas, buscando desenvolver a partir delas novos medicamentos. Vamos conhecer melhor essa pesquisa. As plantas produzem uma grande quantidade de substâncias, dentre elas os chamados metabólitos secundários, moléculas que possuem a função de defesa dos vegetais contra predadores herbívoros. Mas cientistas descobriram que esses compostos podem ser bastante úteis também para os seres humanos. Nós sabemos que esses compostos apresentam diferentes atividades biológicas para câncer, fungo, bactéria. Então a gente usa as plantas como fonte de metabólitos, de substâncias ativas, para testá-las com uma determinada ação. Né? Então você busca, dentre as plantas, aquela, né, que produz substâncias capazes de serem eficientes para debelar uma determinada doença ou um determinado problema, né? Não precisa ser necessariamente micro-organismo, pode ser outros vírus, câncer. Pesquisadores do Instituto de Química da UFG estão extraindo os metabólitos de plantas com ocorrência no cerrado, principalmente as pertencentes à família Rubiácea, como o cafeeiro.
Para isso, fazem uso de uma técnica chamada cromatografia. A cromatografia é a técnica essencial. Por quê? Porque nós precisamos isolar substâncias puras de uma matriz muito complexa, né? Você tem uma planta que produz uma quantidade muito grande de substâncias e você precisa separá-las. Então a cromatografia é uma técnica essencial para nós que trabalhamos com produtos naturais. As quantidades dessas substâncias nas plantas é muito pequena e a cromatografia nos oferece a possibilidade de isolá-las e atualmente a cromatografia acoplada a técnicas de identificação como a espectrometria de massa nos ajuda mais ainda não só a isolá-las, mas também a identificá-las numa mistura complexa. Nesse sentido, os equipamentos que estão instalados no CRTI, os equipamentos de cromatografia acoplados à espectrometria de massas, têm sido de extrema utilidade para nós. Os resultados alcançados com a pesquisa são bastante promissores. Desde 2001, diversas moléculas com atividade relevante foram identificadas. Algumas delas, inclusive, encontram-se na fase de testes em seres vivos. Nós, além de isolar essas substâncias e testar biologicamente a atividade delas, nós também sintetizamos outras substâncias a partir desses produtos naturais que são abundantes. E essas moléculas também têm apresentado uma atividade marcante, né? Principalmente para o Paracoccidioides brasiliensis, que é um fungo muito importante, né? Quando se fala em doenças negligenciadas. Professor, quais outras pesquisas desenvolvidas no CRTI você poderia destacar para a gente? Bom, o CRTI é um centro multi-instrumental, multiusuário, que foi concebido, executado e opera hoje voltado para atender projetos de pesquisa das universidades, dos centros de pesquisa e também a demandas tecnológicas de empresas. Nesse sentido, o CRTI apoia etapas de investigação de uma quantidade muito diversificada de projetos de pesquisa, que incluem áreas também muito diversificadas. Por exemplo, o CRTI atua em pesquisas voltadas para o setor mineral, pesquisa de natureza geológica, de investigação de estrutura, de composição química, de origem, possíveis aplicações de materiais de origem mineral. O CRTI também apoia tanto demandas de empresas como pesquisas de desenvolvimento de novos fármacos ou de fármacos e medicamentos já existentes no mercado e que precisam de algum processo de caracterização para sua produção e a sua comercialização, e o CRTI apoia atividades tanto das empresas quanto de laboratórios de pesquisa nesse setor. O CRTI também apoia, através de diferentes processos analíticos, pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de novos materiais inorgânicos e materiais orgânicos, ou também inorgânicos, mas com aplicação de interesse biológico e de saúde, como, por exemplo, materiais odontológicos. O CRTI apoia ainda projetos relacionados com o agronegócio, como, por exemplo, projetos envolvendo o controle de mananciais, envolvendo o controle e o efeito de pesticidas sobre plantas aqui da região. E nessa mesma direção do agronegócio, o CRTI também apoia demandas de natureza tecnológica proveniente de empresas do setor, como análise de produtos, de embalagens, enfim. O CRTI ele não é, digamos, na sua acepção própria, um laboratório de pesquisa. Ele é, sim, um centro com vários laboratórios, várias técnicas analíticas e cuja função é apoiar os projetos de pesquisa, de desenvolvimento e mesmo os processos de produção das empresas
em áreas de conhecimento muito diversificadas e em projetos de pesquisa muito diversos em cada uma dessas áreas que ele pode apoiar. Com certeza nós podemos dizer que o CRTI é um centro com capacidade de oferecer algum tipo de suporte analítico em basicamente todas as áreas de conhecimento. E dentro delas, tanto o apoio tanto a desafios de natureza tecnológica como de pesquisa básica ou incremental. E o que diferencia esse centro de laboratórios dos demais, professor? O CRTI se diferencia dos demais laboratórios, primeiro, pelo conjunto de equipamentos que ele possui. Então, o CRTI está equipado com equipamentos de média e de alta complexidade, que são equipamentos de valor mais elevado e que contam, que requerem uma manutenção mais elaborada, mais onerosa e, consequentemente, são equipamentos que não se encontram, né, de maneira geral, nos laboratórios de pesquisa distribuídos pela universidade. Então, além da complexidade, o CRTI se diferencia na forma como ele é organizado e é gerido, né? O CRTI é um laboratório multiusuário e, especialmente, um laboratório que tem uma gestão de natureza multi-institucional. Então, ele difere quanto à forma de atuação, quanto ao seu instrumental e quanto ao seu modelo de gestão. Ok, vamos conhecer melhor então o Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, o CRTI. O CRTI foi inaugurado no dia 18 de dezembro de 2013, com investimentos da ordem de 20 milhões de reais. O edifício ocupa uma área de 1.700 metros quadrados no campus Samambaia, da Universidade Federal de Goiás, e foi custeado pela Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, FAPEG, e pela própria UFG. O Centro de Laboratórios possui diversos instrumentos importantes de grande porte, como equipamentos de difração de raio-x, aparelhos de análise química de precisão e microscópios eletrônicos. 16 técnicos e 3 docentes compõem os quadros do CRTI, profissionais da física, química, engenharia química, geologia e ciências ambientais. Desde o início das atividades, o centro já realizou cerca de 2.000 serviços analíticos. As pesquisas são financiadas pela FAPEG, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e empresas e indústrias com demandas em tecnologia. Fique ligado, Viver Ciência volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é laboratórios. Laboratório é um daqueles ambientes sobre os quais os adultos dizem: aqui não é lugar para criança. Mas a criançada, claro, tem muita curiosidade sobre esse espaço, que frequentemente é retratado em desenhos animados e filmes. Por isso, nós perguntamos a Pietra e a Juliana sobre os equipamentos presentes nos laboratórios, como são desenvolvidas as pesquisas e muito mais. Vamos conferir as respostas. Meu nome é Pietra e eu tenho 7 anos. Meu nome é Juliana, eu tenho 8 anos. Pietra, você já foi a um laboratório? Não. O que você imagina que tem lá dentro? Cadeiras, mesas, produtos químicos e muita fumaça. Remédio. Remédio, o que mais? Deve ter cama Pra que cama? para as pessoas deitarem. O que são produtos químicos? São líquidos azuis, rosas, amarelos, que se misturam e sai fumaça. Então o objetivo é produzir fumaça. É. Quem que trabalha no laboratório? Aquelas pessoas que mexem com produtos químicos. Deve ser a enfermeira ou a médica.
Como que elas se vestem? Como que elas são? Elas vestem uma jaqueta com a roupa por dentro, uma touca na cabeça. Como que você acha que é desenvolvida uma pesquisa dentro do laboratório? Pela internet. E o que você faria, Juliana, se você entrasse no laboratório? Eu ia pegar os leitos e pôr tudo junto. Professor, no CRTI tem cama? Não, no CRTI não tem cama. E quem são os profissionais que geralmente trabalham nos laboratórios? Nos laboratórios trabalham cientistas, engenheiros, técnicos especializados, né, e treinados, obviamente, para o desenvolvimento das atividades de pesquisa, a operação dos equipamentos relacionados com cada tipo específico de laboratório. Professor, a gente passa aí por um momento um pouco turbulento, né, um momento nacional, mas quais são as perspectivas, né, para investimento, desenvolvimento de pesquisa e ciência no Brasil nos próximos anos? Bom, há um momento de definição, como você diz, e vamos ver para onde as coisas vão ser conduzidas a partir do clareamento dessa situação ainda um pouco nebulosa. E esperamos, e é necessário, que o nível de investimentos em pesquisa, em formação de recursos humanos, seja mantido e seja aumentado. O Brasil é um país que tem ainda um déficit tecnológico e de recursos humanos de alto nível muito grande. Para superar esse déficit e se colocar o país em condição de competitividade e eventualmente no futuro de liderança nesse setor, comparado a outros países, é preciso fazer muito, numa taxa muito alta, numa velocidade grande. E isso requer então um volume grande de investimentos, políticas ousadas, no sentido de apoiar o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica no país. Então o cenário ainda é um pouco indefinido, mas o que se espera é que o nível de investimentos que vinha sendo realizado até agora não só seja continuado, mas ele precisa ser incrementado para que o país cumpra o seu papel nesse sentido. Professor, e quais são as consequências para uma nação que não investe, né, de modo satisfatório, modo adequado, em ciência e tecnologia? O mundo atual é um mundo tecnológico, né? Vivemos, como alguns gostam de dizer, a era do conhecimento, num sentido muito amplo. Então, os países que não investem adequadamente em ciência e tecnologia, que não contam com instalações de pesquisa, tanto em centros de pesquisa, nas universidades, nas empresas, com recursos humanos adequadamente qualificados para liderar as pesquisas nesses centros, são países fadados a uma posição secundária no cenário internacional. Se nós desejamos um país da dimensão do Brasil, com a população que temos, com as riquezas naturais que temos, se nós desejamos ter um papel protagonista no mundo, nós precisamos superar a barreira do nosso atraso científico e tecnológico, que ainda é muito grande. Então, ou seja, a consequência de não ter investimento em pesquisa científica e tecnológica é o atraso científico e tecnológico, consequentemente, o atraso econômico e, portanto, social. Bom, e assim nós encerramos o Viver Ciência de hoje. Professor Gesiel Freitas, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui e espero que no futuro próximo as crianças não só possam visitar mais cedo os laboratórios, o que é condição, né, para que tenhamos bons cientistas no futuro, mas que tenham uma visão, inclusive por essa razão, mais ampla do que seja o laboratório de pesquisa. Professor, e quem desejar mais informações sobre o CRTI? Sim, pode procurar o site do CRTI, que é www.crti.ufg.br, ou nos visitar no CRTI, no campus Samambaia da UFG. Estamos à disposição de quem necessitar do instrumental e dos serviços que o CRTI pode prestar. Obrigado, professor. E obrigado também a você que nos assiste. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!